Salve, salve pessoal, tudo bem? Emerson Cameli por aqui e a gente vai continuar falando sobre desenvolvimento pessoal e profissional. O assunto de hoje são soft skills. Você sabe o que são soft skills? Você já ouviu falar sobre hard skills e qual que é a diferença entre soft skills e hard skills? Então, isso será o nosso vídeo hoje, será então sobre soft skills. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aí a pergunta que vem, afinal, o que são soft skills? Se você está no mercado de trabalho, com certeza você já ouviu falar sobre soft skills, mas talvez você não saiba o que significa isso. Então vamos dar uma olhadinha o que são as soft skills. Trouxe aqui algumas definições para você e a diferença entre soft skills e hard skills. Então, as soft skills, elas são competências comportamentais. Em primeiro lugar, o que são competências? Competências são os conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem ou que você desenvolve e que te possibilita a resolver problemas, a enfrentar situações. Então, um conhecimento que você tem o conhecimento do inglês. Então, é um conhecimento, é uma habilidade que você tem, é uma competência, tá? As soft skills são competências comportamentais. Então, são competências que dependem do seu comportamento. Depende muito mais da sua atitude. Quer dizer, não adianta apenas você estudar sobre aquela competência. Não adianta você apenas adquirir o conhecimento sobre aquela competência. Você tem que também transformar isso em comportamento. Você se comporta daquela maneira. Tá? E essas competências soft skills, elas são utilizadas nos relacionamentos interpessoais. Então, quando você está se relacionando com outras pessoas, você utiliza as soft skills. E por isso que elas são tão fundamentais para o seu sucesso na vida pessoal e também na vida profissional. Um exemplo que eu trago aqui de soft skills é a inteligência emocional, que é a capacidade, a habilidade de você reconhecer as suas emoções, gerenciá-las, reconhecer as emoções dos outros e interagir com elas. Para a gente fazer esse contraste, as hard skills são aquelas competências relacionadas aos conhecimentos técnicos. E aí eu trago um exemplo aqui também, fazer uma planilha. Pessoa que entende de Excel ou de um outro programa que desenvolve planilhas. A pessoa sabe como fazer aquilo, ela tem o conhecimento necessário para ela desenvolver uma planilha. Certo? Então ela tem o conhecimento e quando ela aplica esse conhecimento, ela acaba tendo a habilidade também. Então, uma hard skill ela está relacionada a esses conhecimentos técnicos. Então, se você é engenheiro, você adquiriu um monte de conhecimento técnico lá, você sabe fazer um projeto elétrico. Se você é um médico, você também adquiriu um monte de conhecimento técnico, dependendo da área que você está. Se você é psicólogo, se você é administrador, como eu, também você adquire um monte de conhecimentos técnicos. As soft skills são aquelas competências que geralmente, talvez 99% das faculdades não ensinam, que é a inteligência emocional, que é a liderança, que é você saber resolver problemas. Então essas são as soft skills. Tá? E aqui eu trago mais alguns exemplos para você de soft skills. Então a gente tem inteligência emocional, a liderança, flexibilidade, adaptabilidade, a capacidade que as pessoas têm de se tornar mais flexíveis e se adaptar às situações que aparecem no dia a dia, trabalho em equipe, criatividade, proatividade, empatia, ética no trabalho, pensamento crítico e atitude positiva. Então, perceba que todas essas soft skills, todas essas competências, elas são fundamentais para o seu sucesso no mercado de trabalho. Elas são fundamentais para o seu sucesso também pessoal, porque elas estão diretamente ligadas aos seus relacionamentos. Inteligência emocional, muito a ver do relacionamento seu com você mesmo e seu com outras pessoas. Liderança, liderar equipes. Você ser flexível e se adaptar também às situações que vêm acontecendo no mundo. A gente acabou de sair de uma pandemia e todo mundo teve que se adaptar rapidamente às novas situações. Então, perceba que todas essas competências, elas são necessárias. Emerson, e por que isso não é ensinado na escola? Por que isso não é ensinado
Na faculdade, eu não faço a menor ideia porque não é ensinado. Talvez porque o nosso sistema educacional seja muito atrasado. Eu já trabalhei durante 8 anos numa instituição federal de ensino. Eu via dentro dessa instituição iniciativas para trazer essas competências para os alunos. Então, algumas unidades, uma unidade especificamente dessa instituição que eu trabalhei, tinha iniciativas para trazer essas competências. Eu mesmo desenvolvi um programa lá para levar essas competências e habilidades para os servidores dessa instituição, e isso era muito criticado. Sabe, você tem ainda uma massa, vamos dizer assim, uma massa intelectual, ou talvez até pseudo-intelectual, que acredita que só o conhecimento é que vai fazer as pessoas avançarem. E não, o conhecimento ele é a base de tudo, ele é muito importante. Mas se a pessoa não tiver inteligência emocional, não souber liderar, não for uma pessoa ética, não tiver criatividade, enfim, não souber trabalhar em equipe, essa pessoa não vai ter sucesso, ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer muito. Então a gente realmente precisa lutar para que cada vez mais essas habilidades estejam, sim, no currículo, desde lá do ensino fundamental, passando pelo pelo médio, ensino médio e todas as faculdades também. Então, vamos ali para a tela novamente. Por que é importante desenvolver, gente, as soft skills? Por que é tão importante você desenvolver essas habilidades, essas soft skills? Eu trabalho já com desenvolvimento de soft skills desde 2015, 2016. Desde 2016 eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de soft skills, inteligência emocional, tomada de decisão. E eu posso dizer o seguinte: se o profissional hoje em dia não desenvolve essas habilidades, se o profissional não procura identificar aquilo que é mais importante na área dele e não procura desenvolver, ele dificilmente vai ficar dentro do mercado de trabalho. Dificilmente vai ficar dentro do mercado de trabalho. Por quê? Porque é muito importante você ter conhecimento? É importante você fazer a sua faculdade, a sua especialização. De repente, quem quer se aprofundar em algum assunto, fazer um mestrado, um doutorado, quem gosta principalmente de pesquisa, é importante isso, mas o mercado de trabalho ele exige que você tenha também soft skills. Ele exige que você saiba se relacionar com outras pessoas. Ele exige que você saiba tomar decisões. Ele exige que você tenha algum nível de liderança, nem que seja sua própria liderança, sua autoliderança. Então, se você não desenvolve essas soft skills, primeiro, você dificilmente vai conseguir se manter no mercado de trabalho. Aí você fala, mas Emerson, eu sou servidor público, eu usei meu conhecimento para passar na prova, né, no concurso, eu sou servidor público, então eles não podem me mandar embora. Não pode te mandar embora, mas se você não tiver soft skills, dificilmente você vai ocupar um cargo mais alto. Cargo de gestão ou um cargo, de repente, que você queira, que te satisfaça. Se você ocupar esse cargo, você vai ter muitos problemas de relacionamento com as pessoas e você pode até adoecer. Então é muito importante que você desenvolva soft skills por causa disso. Primeiro, mercado de trabalho e pela sua sanidade mental e física também. Tá certo? Então, isso na verdade, tá? A importância de você desenvolver as soft skills, isso é até muito estudado no Fórum Econômico Mundial. Então, cada vez mais as organizações precisam de profissionais que tenham as soft skills bem desenvolvidas. E aqui trago aqui para você também alguns motivos da importância de você desenvolver suas soft skills. Então, estabelecer conexões interpessoais. Fundamental você saber se relacionar com outras pessoas para desenvolver conexões, fazer parcerias, levar o seu time, a sua equipe a ter um desempenho melhor. Você saber gerenciar conflitos. Conflitos acontecem a todo momento. Conflitos acontecem, conflitos entre casais, entre família, conflito dentro da empresa, conflitos internacionais. A gente está tendo já, sei lá, mais de um ano, uma guerra, né? Parece que é coisa de louco,
A gente em 2023, ainda um país invadir outro, né? E ainda basicamente ali na Europa, mas a gente está acontecendo. Por quê? Por causa de conflitos, porque as pessoas envolvidas nesses conflitos não tiveram soft skills suficientes para gerenciar os conflitos. Tem um pensamento assim. Toda vez que você vê uma guerra acontecendo, é porque tinha, no mínimo, um dos lados com um pensamento assim. Tá? Muitas vezes os dois lados estão. Desenvolver a sua liderança, né, fundamental. A liderança tem alguns aspectos. Muitas pessoas acham que alguém já nasce líder. E isso acontece porque realmente pessoas nascem com características inatas de liderança, ou seja, algumas pessoas já têm características de liderança. Agora, para você ser um líder em uma organização, primeiro que não adianta você ter só essa característica, e você já nasceu com ela. Tá? Você precisa também estudar muito, você precisa conhecer as técnicas de liderança, você precisa melhorar sua comunicação, precisa saber delegar, você precisa saber engajar e motivar a sua equipe, precisa treinar e desenvolver a sua equipe, precisa gerar confiança, você precisa vivenciar a liderança, porque se você tem a característica inata, e daí você estuda e você não vivencia a liderança, você não vai ser um bom líder. Então a liderança precisa de todas essas etapas, esses componentes. Eu sempre digo que é muito mais fácil você se tornar um bom líder se você tem um mentor. Emerson, como assim um mentor? Mentor é aquele líder que você admira muito e que você pode imitar, né? Colocar no seu dia a dia, ou modelar, como a gente diz, né? Tirar alguns modelos do que ele faz e se aproximar dele. Então assim você desenvolve a liderança. Soft skills também é importante você desenvolver para criar um ambiente de trabalho bem saudável para você e para outras pessoas. E aí entra outra questão fundamental, que é você saber gerenciar o seu estresse. Tá? Então, com as soft skills, você sabe gerenciar, aprende a gerenciar o seu estresse, se comunica melhor, aumenta a sua confiança e mantém relacionamentos mais duradouros. Então, aqui apenas alguns benefícios que você pode ter ao gerenciar as suas soft skills, tá bom? Se você quer saber como desenvolver algumas das soft skills, no próximo vídeo eu vou falar um pouco para você como é que você pode desenvolver a sua inteligência emocional, a sua liderança, a sua capacidade de resolução de problemas, a sua adaptabilidade. Se você é novo aqui no meu canal, já se inscreva, deixe aí o seu like. Se tiver alguma dúvida, comente aí. Deixe aqui a sua dúvida nos comentários, vai ser um prazer responder você. Tá bom? Forte abraço, até mais, tchau, tchau.